Oi, pessoal, aqui é a André do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. E hoje, né, nós vamos falar sobre o que aconteceu lá em Hamburgo, vamos falar um pouquinho sobre isso, do atentado, né, que aconteceu anteontem em Hamburgo. Um homem entrou com uma arma no salão do Reino das Testemunhas de Jeová e matou algumas pessoas e feriu outras, inclusive uma mulher que estava grávida de 7 meses, eu acho. Perdeu, né? A mulher morreu e o bebê também morreu em consequência disso. Muito triste o que aconteceu. E assim, né? Quando eu soube da notícia, são muitas sensações quando você tem uma notícia dessas, porque a gente sabe que atentados em igrejas acontecem, a gente sabe disso, mas quando acontece, né, dentro da religião que você costumava fazer parte, é uma sensação um pouco diferente, né? Vai além da tristeza das vidas perdidas, porque imagina, gente, né? A gente também costumava ir pro Salão do Reino, a gente também costumava sentar nas reuniões, né? E infelizmente, inclusive alguém comentou, né, no post que eu fiz ontem sobre o caso, alguém comentou que, infelizmente, pessoal, isso até que demorou para acontecer, tá? Porque é importante a gente falar, o cara, né, que cometeu esse crime, ele é uma ex-testemunha de Jeová, pelo que eu andei lendo até agora, né? Ele foi expulso, ele, não sei se foi desassociado ou dissociado, mas ele foi expulso, mas não saiu em bons termos, né? Também sobre essa pessoa, né? O Philip F., que foi a pessoa que cometeu esses crimes. Alguém tinha denunciado para a polícia, olha, esse rapaz tem armas e ele realmente sabe, um perigo, né? Ele realmente tem muito ódio de religiões, especialmente das Testemunhas de Jeová. Então, ele cresceu numa casa extremamente fundamentalista, religiosa. Então, a gente ainda não sabe como é que ele se tornou Testemunha de Jeová, né? A gente não sabe se ele era Testemunha de Jeová por causa da família ou se ele se tornou depois, ainda não temos detalhes sobre isso, mas sim que era uma família extremamente religiosa. E que ele foi Testemunha de Jeová, né? Então, esse tipo de situação, a gente tem que trazer, nesse tipo de situação, a gente tem que trazer à tona o debate sobre a desassociação e como as pessoas que são desassociadas e dissociadas são tratadas por essa organização, sabe? Especialmente pessoas como eu, que falam, né, dos problemas dessa organização, inclusive essas políticas, né? Como eles tratam, né, pessoas que saíram de lá, seja de maneira voluntária ou seja porque cometeu um pecado e passou por uma comissão judicativa e foi desassociada, né? Porque tem essa diferença lá. Mas em ambos os casos, as pessoas que você conhece ali, inclusive membros da sua família, não vão mais poder falar com você, entendeu? Gente, desculpa que meu olho tá um pouquinho inchado aqui e porque eu tô com uma alergia a alguma coisa. Me desculpem, tá? Mas assim, sabe, essas pessoas que são desassociadas ou dissociadas, não importa, elas vão ser tratadas da mesma forma, né? Então, eu, por exemplo, mesmo antes de eu ter o canal, a relação com a minha família já não era a mesma, né? Porque eles estão sempre nessa expectativa de que eu vou voltar a ser uma testemunha de Jeová, porque eles acreditam que o Armagedon vai vir, que eu vou ser destruída, e a organização manda você ostracizar as pessoas. A organização é uma regra lá dentro, né? Que você não deve falar com uma pessoa desassociada, tá? Isso tá em tudo quanto é tipo de propaganda. A gente vai ver aqui, na sequência, um trechinho de um filme da Torre que chama Um Amor de Verdade. Aqui tem uma análise no canal, inclusive, com o Will, se você quiser assistir, falando justamente sobre isso. Vamos ver. Já tomou uma decisão que você sabia que estava certa, mas que ainda machuca? Ah, sim, já. Eu tenho um irmão que foi desassociado. Daí eu parei de falar com ele.
Era a coisa certa a fazer, claro, mas foi muito difícil. 1 Pedro 5,7 sempre me ajudou. Jeová cuida de nós. Então, pessoal, nessa parte aí, a gente vê o quê, né? Ele disse, não, meu irmão foi desassociado, mas a gente não pode ter associação e tal, porque é isso que tem que acontecer. A pessoa tem que ser ignorada, tá? Só em situações, assim, muito graves é que a pessoa deve ter contato, tá? Com alguém que é desassociado ou dissociado. Então, talvez o que aconteceu, né, muito provavelmente o que aconteceu é consequência desse tipo de política, tá? Que eles têm lá dentro, de que quem sai, quem é desassociado, quem é dissociado, sabe, a pessoa não pode mais ter contato nenhum com ela. Porque o que esse rapaz fez chama atenção, né? Porque foi um crime, ele fez uma coisa horrível, uma coisa terrível, ele tirou a vida de outras pessoas, né? Ele tirou dessas pessoas o direito de, não sei, talvez acordarem por conta própria, não sei, da organização. Sabe, ele cometeu um crime, tá? Isso aqui que eu tô falando não é de forma nenhuma para justificar o que ele fez, tá? Eu não estou querendo justificar um crime, eu estou querendo dizer que existe toda uma situação por trás do porquê esse tipo de coisa acontece, tá? É por causa de coisas como essa, por causa das políticas de desassociação, da política de como tratar, né, desassociados e dissociados, que, por exemplo, eles perderam dinheiro na Noruega, eles perderam apoio do governo por causa desse tipo de política, entendeu? Então, é uma política terrível porque viola direitos humanos, gente. Você isolar uma pessoa é uma forma de punição, é por isso que a gente tem sistema carcerário, porque você isola a pessoa da sociedade. É por isso que na natureza, né, se um animal ele ficar longe, né, do bando, né, os animais que andam em bando e os seres humanos, a gente precisa um do outro, né? A gente precisa de outros seres humanos em vários aspectos. Mas então, o ser humano, quando o animal, perdão, né, na natureza, se ele ficar longe do bando, ele vai ser uma presa muito fácil. Então, você isolar uma pessoa, você ostracizar uma pessoa, com certeza vai ter um efeito terrível nessa pessoa, tá? Eu, por exemplo, gente, eu ainda sofro muito, muito mesmo, porque a minha família, sabe, né, a gente não tem mais uma relação emocional de verdade, sabe? Mesmo quando a gente se fala, pra falar, não sei, sobre o que tá acontecendo, sempre alguma coisa, assim, muito básica, e mesmo assim eu sinto bastante frieza da parte deles, mas por isso, né, porque a organização, ela simplesmente, sabe, a organização simplesmente manda a pessoa fazer isso, né, e o que esse rapaz fez, como eu disse, alguém comentou, né, até que demorou de acontecer, porque dentro da organização e também, né, nas pessoas que são desassociadas e dissociadas lá de dentro, existe uma grande quantidade de pessoas que cometem suicídio, né? Existe uma grande quantidade de pessoas que né, sabe, muita gente, porque imagina, gente, você de repente, porque um bando de homens decidiu, a sua família não pode mais ter contato com você. De repente, porque um bando de homens decidiu, a sua família não pode, né, te ajudar em mais nada, tem que deixar você se lascar, se possível, porque aí você vai voltar com o rabinho para baixo e vai, né, como é que se diz, voltar para a organização, tá? E outra coisa, tá? Esse negócio de existir uma diferença entre desassociado e dissociado, tá? Porque o dissociado é a pessoa que pede para sair, né? Vamos dizer assim. E antes, dentro da organização, quem era dissociado, ou seja, a pessoa não passou por uma comissão judicativa e foi encontrado, né? E a pessoa foi ali desassociada porque ela não se arrependeu, sei lá, por exemplo.
Mas enfim, né, o dissociado ele pede para sair, sei lá, por razões de consciência, como foi, por exemplo, o caso do Raymond Franz. Inclusive, tá, a política para como se tratar dissociados mudou por causa do Raymond Franz, tá? Porque até então, né, quando ele sai, quando ele começa, né, a falar dos problemas que ele via lá dentro, das contradições e tal, do livro Crise de Consciência e tal, alguém viu o Raymond Franz comendo junto, almoçando, eu acho, ou conversando, né, com uma pessoa que morava em Betel. Então foi a partir daí que eles disseram, não, a gente tem que proibir de falar com os dissociados também, né, porque se eles saem por razão de consciência, eles podem simplesmente abrir os olhos das outras pessoas, né? Talvez eles não tenham pensado assim, talvez eles tenham pensado, vai desviar as pessoas, né, dos caminhos de Jeová, ou sei lá o quê, e aí mudou, né? Porque a gente tem que lembrar que na cabeça deles, eles vão provavelmente distorcer para justificar, fazer uma coisa horrível dessas, né? Cortar laços de amizade, de familiar, etc., por causa, sabe, de uma religião, tá? Inclusive, que eu falei da Noruega, eu soube por aí que eles vão deixar de de praticar o ostracismo na Noruega, né? Eu vou procurar saber um pouco mais sobre isso. Então, será que talvez agora que aconteceu essa tragédia, porque é uma tragédia, cara, o cara também no fim, ele foi lá e, né, também tirou a própria vida. Então, assim, você imagina como não tá a cabeça de uma pessoa que faz isso, tá? Você imagina, de novo, tá, gente? Não estou aqui justificando o crime, estou explicando né, os motivos, as razões, porque quando uma pessoa comete um crime, uma das coisas que os detetives têm que achar é o motivo, o que é que levou a pessoa a fazer aquilo. Então, é isso, né? Eu espero que eles mudem as políticas deles, mas eu duvido muito, porque eles já estão perdendo muitos membros. Se eles mudarem as políticas e disserem, não, você pode agora falar com desassociado, sabe, corre o risco, talvez, mais pessoas ainda despertarem, tá? Eu não acho que eles vão mudar, não. Mas eu espero que isso chame a atenção das pessoas também, da mídia, para o que está acontecendo, gente. Porque muitas pessoas, como eu falei, sabe, elas vão lá e dão fim ao próprio sofrimento porque elas não aguentam mais. Elas não aguentam mais. Realmente, eu sempre tive, assim, apoio, sabe, emocional de amigos e tal, e para poder lidar com isso, mas é muito doloroso você perder, sabe, os seus entes queridos em vida, porque eles estão todos vivos e simplesmente não falam comigo, entende? E muitas outras pessoas que passam por essa mesma situação. E também, se você, saiu de lá, se você é uma pessoa que despertou, talvez por alguma razão você ainda precise assistir às reuniões, etc. Mas você despertou e tá sendo muito difícil de processar o que aconteceu, por favor, procure ajuda profissional, tá? Procure ajuda profissional e conte, né? Fale sobre a sua experiência, porque, sabe, às vezes as pessoas sentem tanta dor que elas querem também causar dor nas outras pessoas, sabe? Então, procura ajuda também, por favor, gente, porque isso é importante, tá? Você procurar ajuda profissional, porque para mim, por exemplo, foi uma coisa assim que realmente mudou a minha vida e me ajudou a processar muita coisa, inclusive a raiva, né, que você sente dessa organização. E até hoje, né, é um trabalho contínuo ali de processar o que está acontecendo, etc. Tendo muito pesadelo. Você imagina se eu, né, que sou uma pessoa que estou, vamos dizer assim, sã, né, tecnicamente, no que se considera uma pessoa sã.
Você imagina uma pessoa perturbada daquela, como é que não era a vida desse cara, sabe? E é terrível a gente, sabe, ter que passar por isso por causa de uma organização. Então é isso, pessoal, assim, as minhas condolências para a família, é claro, porque é muito triste e eu espero realmente que a Torre de Vigia considere mudar alguma das regras deles sobre como tratar desassociados e dissociados, porque, sabe, gente, isso é uma violação de direitos humanos e o resultado tá aí, tá? O resultado tá aí e alguma coisa tem que ser feita. Enfim, é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!